Boa noite a todos. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna, para a bênção do amor. É a emoção do reencontro, é a alegria redescoberta. Por fora é o carinho que nos reúne, mas por dentro, muitas vezes, é o remorso que nos fustiga, que nos chicoteia, que nos machuca. Sim, é um misto, muitas vezes, de êxtase e dor, de esperança e arrependimento. E reconhecidos aquelas mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde, nos impõe respeito à justiça, aspiramos, ou seja, desejamos o necessário burilamento e a suspirada felicidade. E é neste momento que nós rogamos a reencarnação, a guisa, a maneira de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos, a afeição que traímos, o dever esquecido, o compromisso menosprezado. Famintos ficamos de reajuste. Afirma o Espírito Emmanuel no livro Justiça Divina, capítulo 1, Bom Combate. E nesse momento, Emmanuel faz um pedido aos nossos corações. Ele diz: agradece o lugar de provas em que te situas. Agradeçamos a família do qual estamos inseridos. Agradeçamos o trabalho do dia a dia. Agradeçamos aquela dificuldade, aquela dor, aquela doença que nos visita. Porque Emmanuel dirá: corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo, dificuldade constante. São oportunidades que se renovam. A cada reencarnação são renovadas as dificuldades, as provas, as expiações necessárias. Significa lembrar que a existência terrestre não é um lugar de passeio, onde devemos voltar as nossas atenções para os prazeres do mundo material. A existência terrestre é instrumento de serviço constante, dirá Emmanuel também. Defeito, imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. E onde estão esses inimigos? Estão fora de nós ou estão dentro de nós? Por isso que a doutrina espírita nos oferece todos os meios, todos os recursos para investirmos
no autoconhecimento. Porque quando fazemos esse mergulho interior, nós vamos identificar em nós esses inimigos que precisam ser burilados, corrigidos, transformados em nós. Por isso também dirá Emmanuel que aperfeiçoamento individual é vitória que não se altera. E que o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Então, por que pensar que a nossa luta é com o outro? Por que acreditar que o nosso inimigo é aquele que nos fez o mal, que nos traiu, que nos olha com desdém, que não quer a nossa presença, que nos prejudicou? Porque nós aprendemos que os maiores inimigos estão dentro de nós, nos convidando ao serviço de trabalho incessante. E quando fazemos as pazes com o que está dentro de nós, quando nos reconciliamos com nós, quando desenvolvemos o perdão em nós, compreendemos que aquele que nos lança um desejo mau, que nos quer mal, está no seu processo. Um dia irá despertar para o perdão, para o amor. E assim nós iniciamos as nossas reflexões acerca de um tema que está no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, ali no capítulo 6, Criminosos Arrependidos, onde vamos extrair um caso que fomos convidados a falar, o caso do Benoiste. Este espírito se aproxima do médium espontaneamente, diz que faleceu no ano de 1704 e que vem carregando muito sofrimento. Quem era Benoiste quando encarnado? Ele foi um monge sem fé. E ele disse que a sua falta de crença foi o que fez arrastar ele a cometer muitas faltas. Porque então ele decidiu ser monge, se não tinha fé? Ele dirá que não tinha fortuna e era muito preguiçoso. E escolheu as ordens não por vocação, mas sim para ter uma posição. Benoiste era muito inteligente, mas ele usou da sua inteligência para arrastar muitos daqueles que ele deveria ajudar. Que ele deveria ali mostrar o amor, a fé. Ele arrastou muitos para desordens. Só que haviam aqueles que começaram a perseguir ele, encarando ele, querendo censurar todos os excessos do Benoiste. Só que estes foram eliminados, foram executados por ele com muita violência. E de retorno ao plano espiritual, Benoiste agora se encontrava preso ao remorso. Dizia estar em um verdadeiro inferno. Então é perguntado a ele se ele nunca havia se arrependido. E ele disse
que havia sim se arrependido. Mas o arrependimento só veio depois de muito, muito sofrimento. Então ele começa a lamentar como eu fui surdo aos gritos das vítimas e agora eu sofro. Porque o mestre é surdo aos meus gritos. Ele acreditava que as suas rogativas não estavam sendo ouvidas. Mas aquela oportunidade que ele estava ali na reunião mediúnica, ali, dando aquela comunicação, era uma oportunidade que ele estava tendo pela misericórdia divina. Não nos esqueçamos de que todas as nossas preces, elas são ouvidas, são catalogadas, são direcionadas. As respostas para cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. O que acontece é que muitas vezes a resposta que nós recebemos não é exatamente aquela resposta que gostaríamos de receber, mas é aquela que precisamos. E muitas vezes essas respostas elas vêm por meio de uma dificuldade, de uma dor, de um sofrimento, de um problema de saúde, de um parente difícil, daquele chefe amargo, como diz Emmanuel, nos convidando a refletir, a não mais dizer por que eu sofro, e sim a questionar o que é que eu tenho que extrair daí. Qual lição eu tenho que retirar dessa dificuldade? E quando a gente se coloca receptivo para fazer essa análise, essa reflexão, a gente encontra a resposta. A resposta está em nós mesmos. Mas voltando ao caso de Benoist, é perguntado a ele se ele ainda não tinha percebido que aquelas torturas que ele suportava eram todas morais. O que é que tinha empurrado ele àquelas infâmias? E ele irá dizer os vícios, as paixões, a brutalidade. Mas nunca implorastes aos espíritos benfeitores? Ele disse, eu não os vejo, eu só vejo os demônios. Mas quando você estava entre nós, você não tinha medo desses demônios? Não, nada. Aliás, o nada era a minha fé. E os prazeres a todo preço eram o meu culto, dizia Benoist. Então, ele clama naquele momento por ajuda. Aquela comunicação, ela se dava por meio da psicografia, da escrita. E ele dizia que era o único momento que ele se encontrava ali, ele estava se sentindo acolhido, porque aqueles demônios que ele via estavam ali de frente a ele, esperando que ele terminasse aquela comunicação, e ele não queria terminar. E ele clama por ajuda. E o guia do médium diz, coragem, meu irmão, você vai ser ajudado. E lembra ele, faliste com conhecimento de causa. Mas Deus, que é misericordioso, Ele vê o caminho do arrependimento. E sabemos que o caminho do arrependimento sincero nos leva à reparação. No livro Pensamento e Vida, capítulo 22, na mensagem intitulada Culpa, Emmanuel vai nos advertir dizendo: o arrependimento incessantemente fortalecido
pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se em abscesso mental, nos envenenando pouco a pouco. Então, ficar remoendo, lamentando pelo que passou, a gente vai dobrando ali o sofrimento. A gente vai adoecendo. Por isso dirá Emmanuel, cair em culpa demanda, é urgente nos colocarmos no exercício da humildade viva, para o reajustamento tão imediato quanto possível de nossa vibração. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Que escola das longas reparações são essas? É essa. É a escola da qual nós nos encontramos. O planeta Terra, governado pelo nosso Mestre Jesus, onde todos nós estamos matriculados. Se não quisermos estar voltando a este mundo de provas, de expiação, de sofrimento, nos coloquemos urgentemente no exercício da humildade viva, sincera, buscando o reajuste, nos aproximar dos nossos irmãos, fazendo nós a nossa parte. E é por essa razão que Jesus não é apenas o Mestre Divino, mas também sábio médico que nos aconselha a reconciliação com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. E dirá Emmanuel que essa lição de Jesus é um convite aos nossos corações. Porque nessa lição Jesus nos ensina a encontrar a verdadeira felicidade sobre os alicerces do amor puro e do perdão sem limites. No livro Vozes do Grande Além, no capítulo 37, ali também nós vamos encontrar uma história intitulada Consciência Culpada. Trata-se de um espírito que se identificou como F. Cunha. E ele diz que ele carregava muito sentimento de culpa pelo um crime que ele cometeu. Já haviam secado todas as suas lágrimas, ele tateava na escuridão, ele tinha perdido a visão externa, mas a visão interna, dizia ele, mostrava as cenas do crime por ele cometido. E ele questionava, para que juízes, se eu tenho a minha consciência a me culpar a todo instante, a me mostrar aquele crime terrível naquela noite? E o que aconteceu? Ele tinha uma irmã chamada Angelina. Os dois eram únicos herdeiros de uma grande fortuna de seus pais que já haviam falecido. E aí, uma certa noite, ele estava na sala conversando com sua irmã e ele já planejava um meio de matar a sua irmã para ficar com toda a fortuna. Então, naquela noite, Angelina, muito doente, disse a ele que tinha um grande amor, mas nunca foi correspondida. Naquele momento, ele vê a oportunidade de começar a colocar o seu plano em ação. Então, ele pede a ela para que ela escrevesse ali uma carta direcionada a este rapaz. E ela escreve. Depois, ele conduz ela a uma sala
onde tinha um piano, e pede que ela tocasse ali uma música. E ela vai tocar uma música muito triste. A música que seu pai mais gostava. Ao terminar de tocar, ela sente dores fortes na região do tórax. Ele conduz ela até o quarto e pede para que ela fique calma, deitada, que ele iria providenciar bálsamos. Alguma coisa que pudesse ali aliviar a dor que ela estava sentindo. Alguns olhos. Só que ele vai pegar uma arma, coloca um lenço envolvendo a arma, prepara, se aproxima do quarto na penumbra. Ela não vê o que ele tinha na mão. E ao se aproximar ali do tórax dela, ele dispara a arma no peito dela. Ela morre. Ele prende a arma na mão dela, para que ficasse ali as digitais dela na arma. Depois ele chama o socorro. E para todos, Angelina havia se suicidado. Ele fica, de fato, com toda a fortuna. Começa então a gastar com os prazeres do mundo, a viajar, até que um dia ele sai com um carro e tem um acidente, ele cai numa ribanceira. Fica preso ali às ferragens. Morre para o mundo físico. Desde então, ele se sentia uma esfera sombria e dizia: por fora tudo é escuridão, mas por dentro tudo é claridade, me obrigando a iniciar o processo da falta. Quando a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 28, item 3, Kardec nos lembra que cada falta cometida é uma ofensa que fazemos ao Senhor e uma dívida que cedo ou tarde teremos que saldar e pagar. Também Emmanuel vai nos lembrar no livro Religião dos Espíritos. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte, aqui no mundo físico ou no plano espiritual. Então, mais adiante, ele vai dizer que aquelas cenas se repetiam o tempo todo. E ele afirma: o crime não compensa, o dinheiro não compensa, e a culpa é o meu grilhão. A culpa era a sua prisão, a culpa era a sua corrente, era a sua algema. Ele achava que ele ia ter a felicidade plena se ele ficasse com a fortuna ali só para ele. Mas ele descobriu de uma maneira muito dolorosa que aquele dinheiro ali ele não pôde levar para o plano espiritual. Nada levamos, nem sequer o corpo físico, a não ser aquilo que agregamos ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, é o que aprendemos. Mas dinheiro, posse, títulos, fica tudo. O que é que nos lembra os benfeitores na questão 922 de O Livro dos Espíritos? Que nós não precisamos ter muito, porque a medida de felicidade para a vida material é a posse do necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. É a consciência de que nós estamos fazendo a nossa parte, ou estamos nos esforçando para nos alinhar com as leis divinas, aliás, que são as únicas verdadeira felicidade para todos nós. Porque as leis divinas nos ensinam, nos mostra
o que devemos fazer e deixar de fazer. E nós só nos tornamos infelizes quando dessa lei nos afastamos. E aí nos equivocamos. E aí sofremos. Se hoje não tivéssemos esse olhar espiritual, se ainda tivéssemos um olhar voltado para as coisas materiais, o que diríamos com relação a este caso? Em saber que esse espírito que matou quando encarnado a sua irmã, hoje sofre no plano espiritual. O que diríamos? Sejamos sinceros aos nossos corações. Muitos de nós diríamos, está pagando aquilo que fez. Mas o que a doutrina espírita nos ensina? Que a lei de Deus é a lei de amor e de misericórdia, que oferece a cada um dos seus filhos sinceramente arrependidos a oportunidade de recomeçar, de reparar sua falta, de passar por novas provas e expiações, através da reencarnação. E a gente volta ao Livro dos Espíritos, ali na questão 171. Porque Kardec pergunta em que se funda, em que consiste a reencarnação. E os benfeitores afirmam, na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, e eles vão nos lembrar que um bom pai sempre deixa aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E aí, os benfeitores também fazem uma pergunta para que nós possamos refletir com sinceridade, responder com sinceridade, com carinho. Porque dirá eles, não são filhos de Deus todos os homens? Jesus, quando nos ensinou a oração dominical, como é que ele inicia dizendo? Pai Nosso. Por que será que Jesus iniciou dizendo Pai Nosso? Foi para que ficássemos repetindo igual papagaio? Não. Foi para, desde o início, refletir que, independente da cor, independente do sexo, independente do partido político, da condição social, da religião, dos crimes cometidos, somos todos irmãos. Filhos de um só Pai, que nos ama incessantemente. Vai nos lembrar os espíritos, só entre os egoístas se encontram a iniquidade, ou seja, a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem remissão, sem perdão. Lembremos que não temos o direito de ficar julgando, apontando o erro do outro, sentenciando o outro, não nos cabe, porque cada um é juiz da sua própria consciência. No livro Escrínio de Luz, capítulo 45, ali na mensagem intitulada Delinquência, o Espírito Emmanuel vai nos advertir, dizendo, sentenciá-lo apenas de efeitos imprevisíveis. Antes disso, deixa que a compaixão te inspire o juízo inseguro, para que não falte a bênção da piedade no dia em que a sombra te venha bater a porta. E nos lembra que diante da lei, a criminalidade
não ocupa apenas, não comparece apenas à barra ali dos tribunais que o mundo improvisa. Emmanuel nos convida a refletir quando diz assim, olha, recorda, quantas vezes aniquilamos a esperança do companheiro com a palavra insensata? Em quantas ocasiões teremos eliminado ali a lavoura da fé no espírito dos semelhantes com a lâmina do mau exemplo? E em quantas ocasiões recordemos as estradas em que a alegria do outro terá desaparecido com os raios destruidores de nossa intemperança mental. Quantas vezes, sejamos sinceros conosco mesmo, vemos alguém alegre, alguém que está ali naquele esforço de se melhorar, que a gente vê aquela reforma e lançamos raios de inveja, de ciúme, de maledicência. Por isso dirá Emmanuel, vai nos aconselhar dizendo assim, olha, sejamos para o nosso irmão de caminhada aquele sirineu que ajuda e compreende, para que sejamos em verdade com a lição de Jesus. Quando é que podemos nos colocar em verdade com a lição de Jesus? Quando nos colocamos no exercício diário de se melhorar, de fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Por isso é importante orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Como é que eu tenho me comportado diante do outro? Qual tem sido a minha atitude quando eu vejo, por exemplo, uma notícia no jornal ou que me chega por meio das redes sociais de um criminoso que acabou de voltar para o plano espiritual? Ainda temos dito menos um? Já foi tarde? Ou agora eu já me coloco na condição de um irmão e emito um pensamento de compaixão, de piedade. E oro por ele. Porque é isso que a doutrina espírita nos ensina, a orar pelos nossos irmãos em necessidade, sejam eles encarnados ou desencarnados. Todos precisam de oração. E aí a gente volta ao Evangelho segundo o Espiritismo, ali também no capítulo 28, item 69, porque Kardec nos lembra que recusar as preces para com os criminosos é faltar com a caridade, é desconhecer a misericórdia divina. Então, julgar que as preces elas são inúteis a esses irmãos em necessidade é prejulgar a justiça do Altíssimo. Quando a gente volta lá para a primeira história do Benoiste, o guia do médium diz, faliste com conhecimento de causa. O que nos traz essa fala? Que ele tinha conhecimento e não usou. E nós? Estamos aproveitando bem do conhecimento que recebemos? Voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Agora no capítulo 18, item 10. Porque ali Kardec
ele coloca aquela passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, a passagem do servo, onde Jesus diz que o servo que souber da vontade do seu amo e não estiver pronto, ou não fizer a vontade do seu amo, será rudemente castigado. E aquele servo que não tiver conhecimento e que fizer alguma coisa digno de castigo, será menos punido. Por quê? Porque muito se pedirá quem muito recebeu. Então, extraindo a lição para nós, dirá Kardec: quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não praticar, é certamente culpado. A nós espíritas, muito serão pedidos, porque muito hão recebido. E aqueles que houverem aproveitado também, muito será dado. Então, no livro Trilhas de Luz, no capítulo 4, na mensagem titulada Muito se pedirá, Emmanuel, ele vai nos aconselhar dizendo assim: não nos esqueçamos de que o conhecimento superior traduz responsabilidade. Quanto mais a gente conhece, estuda, mais a gente é responsável, não é? Pelas nossas ações. Ninguém vive sem contas. Muito se pedirá amanhã do que hoje recebeu. E Emmanuel vai nos advertir, nos aconselhando para a gente não passar a nossa existência tendo o conhecimento, fingindo que não tem, sendo indiferente, né? Ficando distraído. Então, pedirá Emmanuel ao dizer: façamos em torno de nós mais tolerância, mais fraternidade, mais compreensão, mais otimismo, expressando nas atitudes aquilo que nós vamos aprendendo. E aí o nosso coração, dirá Emmanuel, estará mais preparado para o futuro, vitorioso e feliz, por ter entendido a tempo que muito se pedirá entre os anjos, a quem muito recebeu entre as criaturas. Que possamos nós aproveitar desse muito que nós estamos recebendo numa palestra pública, nos livros edificantes, nas mensagens. A todo momento, aproveitemos essas lições que nos chegam para nos colocar no exercício do amor e da caridade. Porque é essa a justiça que a doutrina espírita nos oferece, nos mostra a justiça divina, que é todo amor, que vê em cada um dos seus filhos uma oportunidade de se elevarem. Não julguemos, não cabe a nós. Façamos nós o exemplo. Como dizia Emmanuel ao Chico, a palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. E é o que mais nós precisamos no nosso dia a dia. É do bom exemplo. Queridos amigos e irmãos, nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos nesta casa de oração para mais um trabalho. Que Deus, o nosso Pai, o Mestre Jesus, abençoe a todos.